Uns não dão notícia, quando vem notícia ruim, outros desaparecem. Permita que o Arquimedes dê boas notícias. Pôs a mão na minha cabeça, ninguém vai fazer isso mais. Naquele tempo, estou contando coisa de 50 anos atrás, meio século atrás. E falou assim para mim: você vai ser auxiliar de jovens de novo em São Paulo. E você vai ser cooperador de jovens, vai casar com uma irmã de São Paulo, que é a Vani, que está aqui. Nós estamos casados há 45 anos. Você vai ser cooperador de jovens, depois você vai ser cooperador, e depois o Senhor vai te colocar no ministério de ancião, ajoelhado na casa dele, do lado da igreja de Fernandópolis, sem barulho, sem nada. E me ensinou que era um caipira, que era eu e sou até hoje. Ser auxiliar de jovem da criançada daqui a 50 anos atrás. O que era casar com uma moça que nasceu aqui em São Paulo, que é o caso da Vani. O que era ser cooperador aqui de jovens, cooperador de adulto e ser ancião. 2 horas ou quase isso ajoelhados, saí de lá chorando. E quero dizer para vocês que tudo isso aconteceu na minha vida. Nós temos 2 filhos, um genro, uma nora, 4 netos. Eu falei para vocês que meu pai é separado, por isso que tem que honrar sempre o pai e a mãe, por mais que ele seja destemperado, porque tudo tem um tempo. Meu pai ficou afastado de nós 50 anos. Eu mudei para cá sozinho, depois trouxe toda a família, e ele ficou lá. E o tempo passou. Em 1987 ele veio aqui. Perdão. Em 2017, eu não lembro muito bem, mas vou explicar para os irmãos. Um dia ele veio aqui em São Paulo, me procurou. Eu queria falar com você sobre o meu batismo. Batismo? Da Igreja Católica, o senhor perdeu seu batistério? Não, meu filho, eu quero me batizar na tua igreja. Já vivia com uma mulher, a mulher tinha separado, eu tenho 2 irmãos extras lá, fora os 6 que nós somos, e tinha lá um monte de coisa. Eu liguei para o meu ancião, eu já era ancião, mas nós sempre fomos ensinados a ouvir os mais velhos. Liguei para o Luiz Vassado, falei: Luiz, meu pai está ameaçando batizar. Ele falou: batiza ele logo antes que ele desanima. Mas não deu tempo, ele voltou para Fernandópolis. Mas eu fui lá 2 meses depois, atendi uma reunião da mocidade, e à noite teve um batismo, e Deus me deu a graça de batizar meu pai com 87 anos de idade. Tudo tem o tempo do Senhor. Vocês estão aqui. Era impensável na minha cabeça que eu fosse atender uma reunião no Brás. Fui convidado rapidinho aí na sexta, e não ver aqui alguém se despedir para casar. Primeira vez que aconteceu isso, mas assim mesmo. Mas batizei meu pai e com 93 anos o Senhor o recolheu. Depois tive a felicidade de batizar meu neto com 12. Ele e o pai dele foram oficializados. E eu estou feliz. Então eu quero passar para vocês alguns conselhos, e nós não vamos nos estender muito para não deixar vocês contrariados e com vontade de ir embora. Tem algo na igreja que é fundamental para vocês que estão começando a vida aqui: o respeito à obra de Deus. Se vocês forem felizes em não banalizarem, em não brincarem, não quero dizer que vocês não precisam, que vocês têm que ser fechados, não dar risada, não é isso. Não brincar, não é isso, nada disso. Mas não brincar e não fazer sátiras, brincadeiras de mau gosto com a obra de Deus. Se vocês tiverem o cuidado de zelar delas na vossa vida, não tem diabo que vai pegar vocês no meio do caminho. Se vocês tiverem cuidado e respeito
com o ministério da obra de Deus. Cooperadorzinho, aquele ancião lá é gravata larga, essas conversas de baixo nível, sabe? Aquele lá é pregador joia, aquele lá não sei como é que ele subiu no púlpito. Meu cooperador de joia, se eu depender dele eu não vou para o céu. Tem coisa que o céu não escreve, mas o diabo escreve. Cuidado com o que você fala. Cuidado com menções que denigrem a obra de Deus na tua vida. Não que a obra de Deus será denegrida, jamais. Mas na tua vida. Por você fazer coisas que não combinam muito com a doutrina, ou não combinam quase nada. Porque parece que o que nós ouvimos hoje, e é uma pena, e nós temos que ensinar isso muito. E precisamos levantar a cabeça de vocês, porque se tem uma mocidade limpa e pura, e que dá glória a Deus, e que serve a Deus, e que ama a Deus, um pedacinho dela está no braço hoje aqui de tarde. Então a oração de vocês chega rápido. Pode estar desempregado, pode estar com problema, pode estar doente, não adianta, a vida é assim, vai fechar e abrir portas, mas manter-se de pé, na esperança de que Deus está te ouvindo, é dom de Deus, e esse dom vai cair aqui para quem está meio devagar aqui. Não é para vocês se espantarem de não ter uma despedida hoje aqui. É para vocês ficarem pensando. O Senhor não fecha a porta, o Senhor não paralisou o casamento, mas vocês querem a minha opinião, ela é pessoal, nem tem nada de espiritual. Pelo menos hoje vocês estão vendo que aqui as coisas acontecem quando Deus assina embaixo. No casamento, mas também quando acontece quando Ele não assina e o casamento dura 3, 4 meses. Por isso, se você tiver respeito à obra de Deus, amar os dons de Deus, que não é varar madrugada orando, não é varar madrugada fazendo isso ou aquilo, não é nada disso, tudo tem um tempero. Claro que há momentos na vida que nós ficamos orando e temos prazer, há exceções, mas não fazer disto uma regra, acordar tarde, depois não estudar, perder o emprego porque ficou orando a noite inteira e ainda falar que foi o inimigo. Foi nada, foi você mesmo que arrumou essa confusão aí. Tem que ter cuidado, assuma a tua postura, ore a Deus, não tenha vergonha de forma nenhuma de ser crente. Não tem. Vou contar um fato para vocês, bem rapidinho. Vim para São Paulo, o senhor abriu a porta, trabalhei numa firma, trabalhei em outra, lá em São Paulo. E eu lia muito, porque o meu chefe de lá trabalhava num banco chamado Banco Novo Mundo com 14 anos. E o meu gerente lá morava aqui em São Paulo, foi transferido para lá, chamava-se Jaime Weinberg. Todo dia eu comprava para ele um Estadão e uma Notícias Populares. O Estadão era sério e a Notícia Popular era outro jornal. E quando ele terminava de ler, eu falava para ele, eu posso ler? Entrega lá para minha mulher, ela que resolve. Fui lá falar para a mulher, posso ler o jornal da senhora que eu gosto de ler? Pega no lixo amanhã. Todo dia eu ia lá no lixo, pegava, acredite, com 14 anos, e eu li o jornal de ponta cabeça quase. No fim, trabalhei nesse jornal durante 16 anos, entrei como auxiliar de escritório C, e saí de lá como jornalista profissional sem cursar uma universidade. Depois trabalhei na Volkswagen do Brasil como assessor de imprensa 13 anos. Depois trabalhei no Santander como chefe de uma seção de imprensa lá durante 13 anos e depois no Tribunal de Contas do município. Por que eu estou contando isso para vocês? Vocês podem se sentir diminuídos porque hoje a concorrência é desleal.
Tem gente que olha para nós e fala: você com essa cara, falando desse jeito, você nunca vai para frente. Com a palavra você vai. Não dei um piso para frente sem a palavra. E um dia, aqui numa churrascaria, já como assessor de imprensa, sempre fui motivo de alegria dos meus amigos. Conta aí, como é que é a igreja lá? E eu sempre tratando a maior normalidade. Fomos almoçar com um jornalista aqui e uns convidados, jornalistas do interior, a convite do Santander. Estamos lá numa mesa, 8 pessoas, uma mesa redonda aqui, não sei se era redonda ou caramba, numa churrascaria aqui na Rebouça. E conversa vai, conversa vem. Por isso que você não pode ficar nervoso quando você ouve bobagem, não pode ameaçar a pessoa. Você está falando isso aí da minha igreja? O senhor vai te matar. Não mata, irmão. Ao contrário, ele vai salvar. Imagina o cara que tromba sozinho, bate no poste, mas Deus não mata ele. E eu estou lá, e conversava, e dali a pouquinho, meu chefe, que até hoje é vice lá. E aí, Ark? E as minas lá? Falei, mina? Aonde? Minas? Aí você tem que dar uma de... As irmãzinhas daí, estão lá firmes, servindo a Deus. Tem alguma para nós lá? Falei, jamais sobra alguma coisa pro diabo lá. Muito difícil. Brincando. Aí vai, e eu não posso falar mais do que apareceu. Eu já tinha ido lá anteriormente e vi o teto, que eu achei maravilhoso, de uma madeira chamada amendoim. Teto. Eu não sabia que tinha madeira chamada amendoim. Chamei o garçom e falei para o garçom: eu vou mudar o assunto aqui, pensei comigo. Garçom, faz favor, que madeira que é essa daí? Não tinha nada a ver da nossa conversa. Ele falou, eu não sei, mas eu posso perguntar para o meu gerente. Aí o meu chefe, falar o nome dele aqui, que ele é meu amigo, Marcos, olhou para o garçom e falou assim: garçom, Ark, o que tem a ver a nossa conversa com o teto? Garçom, não vai perguntar para o gerente não, que eu acho que ele não bate bem. Vocês sabem o que o garçom falou para ele? Falou, não, ele bate bem sim, ele prega para mim todo sábado no Jardim das Bandeiras. Aonde você estiver, a lâmpada do Senhor te iluminará. Então eu não quero fugir do que eu estou ensinando para vocês. Não banalize a obra de Deus. Trata ela, ou trate-a, com a maior seriedade possível. Com zelo, com cuidado. Em que bases? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Onde se ganha o temor de Deus? Prestando atenção nisso daqui. Sabendo usar isso daqui. Que tem sido o terror da sociedade brasileira. O WhatsApp, segundo uma ONG, Organização Não Governamental Sueca, já derrubou 2,5 milhões de casamento. Porque aqui se encontra velhos amigos, velhas namoradas e outras coisas que eu não posso usar o púlpito para não denegrir o avanço tecnológico, mas o que eu estou pregando aqui não é sobre o avanço tecnológico, eu estou falando do mau uso daqueles que são irresponsáveis. Vocês têm tudo nos meios de comunicação hoje. Está tudo liberado. Dá para ver tudo pelo Skype. Dá para ter aqui. Dá para ter tudo. Dá para enganar, dá para contar a verdade, dá para ouvir uma palavra, dá para ouvir uma pregação, dá para buscar emprego por aqui, pelos canais de informações, dá para fazer tudo aqui. Mas a igreja não pode banalizar, não pode brincar, não pode acreditar em você. Eu acredito em mim, eu sei até onde eu posso ir. Não sabe. Não tem um ser humano aqui dentro dessa igreja hoje que sabe até onde pode ir.
Porque aquele que te tenta foi jogado de lá. Ele conhece todo, enquanto viveu lá, todo o segredo. Depois disso ele não conheceu mais nada. Mas nos encontros que teve com Deus e com o Senhor Jesus Cristo, muita gente sofreu. Jó sofreu por causa do encontro. Jesus Cristo sofreu porque veio salvar o mundo e foi tentado 40 dias no deserto. Lê essas coisas. E o Senhor te dá um recado aqui hoje. Preserve a tua dignidade aqui na igreja. Não se entregue para um moço. Não se entregue para uma moça. Não vai levando a conversa até um determinado ponto, porque depois fica gravado. Se não ficar aqui nesse, fica no dela. E amanhã ela pode torpedear a tua história. Ou você pode torpedear a história dela. Tome cuidado com a tua imagem, com o teu avanço na sociedade. Tome cuidado com o teu comportamento com amigos fora da igreja. Porque dentro da igreja já temos algumas tragédias, mas nós temos que valorizar a importância do perdão aqui dentro. Mas lá fora é cruel. É muito cruel. Na escola é uma crueldade. A droga vai avançando não lentamente. Agora ela já disparou. A bebida alcoólica começa com um pequeno, começa com outro e vai e não tem mais jeito. Fui atender uma Santa Ceia num bairro ali da zona oeste onde eu moro, um pouquinho mais para frente, às margens da Bianhanguera. Terminei a Santa Ceia, parei ali, uma família me esperando. Pai Jesus Arquimedes, lembra de mim? A moça, a mãe falando. Falei, não lembro, irmão, estou ficando velho. E eu andei no teu Fusquinha, quando você buscava as crianças de porta em porta lá no Jardim d'Ávila, em Osasco. É mesmo, como você chama? Fulano, você que é meu marido, essa menina é minha filha, esse daqui também é. Posso te dar um abraço? Pode, dê um abraço no marido, nas crianças. Parei aqui para pedir oração por irmão. Pode pedir, irmão. Eu tenho outro filho, é mesmo? Tem 16 anos. Cadê ele, irmã? Agora ele está na Cracolândia. Falei, você está brincando? Está lá. Mas quando você atendeu uma reunião, você conta. Ele gostou de uma menininha, a menininha esnobou ele. Vocês sabem o que é esnobar? Humilhou, brincou e chutou. Ele ficou triste, encontrou uns amigos numa esquina aqui do colégio, deram para ele a primeira pedrinha de crack, nunca mais saiu de lá. De 3 em 3 meses volta sujo, arrebentado, toma um banho, fica aqui 3, 4 dias e volta para lá de novo. Irmão, eu chorei, porque nós temos filhos, tem neto. O Senhor te avisa hoje aqui. Cuidado com quem você namora. Cuidado em que mão, moças que estão aqui. Eu fico feliz que eu pensei que tivesse menos mocidade, mas hoje tem um grupo e vocês vão prestar atenção. Moças e moços, preservem a vossa imagem. Cuidado. Eu não vou ficar pregando aqui, ou orientando vocês, cuidado com roupa, cuidado com isso, cuidado com sensualidade, que nós já fizemos muito isso. Mas eu quero alertá-los, ou alertá-las primeiro antes deles. O temor do Senhor vai fazer você criar gerações para sempre aqui na igreja. Porque a história da nossa vida, homens, vai estar na mão de vocês. Está aqui minha esposa, sem ela, eu jamais subiria aqui. Sem meus filhos. A história, não que vocês vão mandar em nós, é que vocês não subirão aqui, mas o conselho de vocês subirão aqui, os conselhos subirão aqui, com o ancião, com o diácono, com o cooperador de jovens e com o cooperador. Então vocês, moças, têm um trabalho espiritual tão mais importante de quem sobe aqui, porque alguém subirá aqui pela tua oração. Você vai ver teu filho pregar. Minha mãe me viu batizar os netos dela aqui.
ela não viu eu batizar meu pai. Morava separado. Eu fico imaginando que quando eles se encontrarem lá no céu, ela vai levar o maior susto. O que esse cara está fazendo aqui? Mas foi Deus que chamou ele. Entendeu? Então Deus vai fazer na vida de vocês um papel fundamental. Viver e trabalhar na obra de Deus. Com educação, com cuidado. Sem ameaças. Sem cobrar nada do Senhor. Não cobre nada de Deus, Ele não deve nada para nós. Nós que devemos um monte de coisa para Ele. Ore para Deus preparar o teu namorado. Ore para quem te faz proposta injusta. Ore para o teu casamento. Você vai casar na doutrina, o Senhor vai te preparar. E eu vim para cá, pobre, tinha um paletó preto. Bom, pobre eu sou até hoje, mas naquele tempo eu vim pior aí. Mas paletózinho preto, uma calça de nylon, lavava, punha em pé, secava, pulava dentro. E saía com aquela. Vivia aí na Vila Pompeia, sem dente, sem dinheiro, morando na casa dos outros. Mas vocês pensam que eu era infeliz? Um dia uma irmãzinha perguntou para mim: como você consegue rir sem dente? Eu falei: é só você lembrar que não tem eles. Se você não lembrar, perdão, é só você não lembrar que não tem eles. Se você lembrar, você não dá risada. E eu dava risada. Eu era um pobre feliz, nunca tive problema com isso. Quando eu fui casar com a Vani, está aqui sentadinha, minha sogra me chamou e falou: você vai casar com ela? Vou. Banguelo não. Me matriculou num dentista lá na rua Schilling, na Vila Hamburguesa. E quando eu pus a minha ponte, que eu casei, imagina quem mais sorria no meu casamento. Eu. Feliz. Porque tudo acontece com o tempo. Ainda mais para quem foi criado, igual nós ouvimos aqui hoje. Não amaldiçoe a tua história. Não pense em suicídio. Não acha que não vai encontrar dentro da igreja e vai achar um lá fora, vai trazer, ele vai batizar. Ele vai acabar com a tua vida. Quem batizou aqui por interesse não permaneceu. Tem aqui um rei de Israel que foi escolhido pela mãe, chegou e pressionou Davi e colocou ele. Ele, inteligente que era, ajoelhou e foi sincero: me ensina a entrar e sair no meio desse povo, Senhor. Porque ele falou: foi minha mãe que me empurrou aqui, ela não sabia como é que eu era. Me ensina. O Senhor visitou ele na hora. O Senhor falou: você vai ser o mais inteligente. Não teve um homem antes dele nem depois, além de Jesus Cristo, que foi inteligente no reinado, que era Salomão. Cresceu. Teve lá, de cara, teve uma decisão lá de separar uma criança no meio. A dona da mãe, a dona da criança, na hora falou: não, é meu sangue, deixa inteiro e dá para outro. Leva. Foi sábio, entendido. Ouça aqui, moços, vocês que estão começando. No final da vida, olhe o final da vida. Ajoelhou diante de outros deuses. Se vocês forem procurar em Eclesiastes, você vai ver ele já perdido, buscando. O que é isso? O que é aquilo? Tudo isso é vaidade, tudo é aquilo. Percebe-se que não tinha mais resposta. Caiu no colo das mulheres. Ajoelhou diante de Deus. Se afastou de ajoelhar-se diante de Deus. Ajoelhou-se diante de outros deuses e perdeu o rumo. Só não perdeu a promessa dos profetas, porque o Senhor tinha falado que da casa de Davi viria nosso Senhor Jesus Cristo. Então a promessa do Senhor sobre a tua vida eterna é dele. Mas segura ela. Segura ela. Se tiver uma proposta para você pecar ainda nesse fim de ano, corra dela. Se tiver, aleluia, alguém te agraciando, uma florzinha, uma mensagem, uma foto, e vai por aí afora, fuja dele. E se ela for uma moça interessada em outra moça,
fuja dela. Se houver tempo, dá um conselho. Mas se não houver, fuja, corte a amizade. Tem aqueles que nos idolatram, porque nós somos anciãos, somos conhecidos, idolatra o dom, idolatra tudo, ora para nossa mulher morrer, para ela casar com nós. Está cheio disso na igreja. O que nós temos que fazer? Orar para que esse espírito vá embora. Alguém falou assim, você não deve falar isso na igreja. Nós temos que orientar vocês sobre isso. Homens que estão aqui, jovens, eu vi hoje a simplicidade dos testemunhos aqui, encheu meu coração de alegria. Qual é o papel de vocês? Qual é a alegria de vocês? Estava sentado aqui no Brás um dia, do lado de um irmão, e levantou um mocinho, igual esse mocinho levantou aqui agora. Eu vim lá de Mutum, na Bahia, eu não entendi muito bem a cidade. Estou contente de conhecer o Brás, que maravilha. O irmão do meu lado, viu o irmão falando, eu não vou falar a cidade, falou, isso é testemunho? Eu falei, não é para você que nasceu na região de Osasco, você nem aqui nasceu. Mas para nós que somos do interior, vir aqui é tirar uma foto no púlpito. Ou então do lado dele. Ô irmão, me perdoa, não tem nada que perdoar. É que é alegria mesmo. A nossa alegria está aqui. A nossa alegria é dar glória a Deus. Vocês estão na comunhão de ficar uns minutinhos aqui no final. Quem sabe o Senhor sela alguém com a promessa. Quem sabe Deus sela algum moço que vai ser ancião e diácono aqui amanhã. Vocês estão nessa comunhão? Dá um amém bem gostoso. É nisso que vocês têm que pensar. É no crescimento na doutrina, sem se afastar da escola, sem se afastar da universidade. Só pode. Tem FIES, tem ProUni, tem um monte de coisa. Daria para dar 1000 conselhos, mas vai estudando, aprenda a língua. Nós temos que ensinar isso. Eu ensinava aqui, até que um dia, não, aqui não. Aprenda mandarim, a obra de Deus ainda vai chegar lá. Imagina, lá na China. No fim eu não vi meu genro e a minha filha morando lá 5 meses na China, depois de 20 anos ensinando ele. E está lá a obra de Deus, tem meia dúzia lá, mas está lá. Procure crescer na vida profissional, mesmo que você seja pobre. Não tem problema, vai atrás. Hoje dá para ir atrás, dá para aprender até uma língua de graça via internet. Dá para encontrar um irmãozinho lá em Miami, outro em Londres, um no Japão, outro na China. Dá para conversar com ele se ele saber mandarim, se ele souber inglês, se ele souber espanhol. Troca a conversa, vai trocando. Me ensina daí, eu te ensino daqui. Eu tenho um amigo na Espanha que estava aprendendo alemão e já está quase falando alemão. É um engenheiro, congregou muito aqui comigo. Mocinho novo, ainda não se casou, esforçado. Peça para o Senhor te ajudar. Por quê? Olha a obra de Deus crescendo. Quase 22.000 congregações, 4.700.000 batizados de 1932 para cá, em mais de 80 países. Vocês acham que nós vamos ficar fincados aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, no Brasil? Quem de vocês veio aqui hoje que imaginou que tinha crente aqui pendurado no poste lá fora, tudo cheio, e você está aqui numa multidão amena, tranquila? Quem é você? Por que Deus te trouxe aqui hoje? Qual é o recado que Ele tem para você aqui hoje? Qual é o selo que Ele vai te dar aqui hoje, que esses conselhos vão se cumprir na tua vida? Que filho você vai batizar? Que neto você vai batizar? Que família você vai atender na obra da piedade? Pense nisso. Pense nisso. Ah, mas é Deus que dá. Pense nisso. Olha, não vai lá trazer desgosto para o cooperador. Levanta com a palavra na reunião. Coitado do cooperador jovem, nem consegue levantar porque você não deixa. E vai lá tudo. Há pouco tempo atrás, eu tenho muita preocupação com a condução do culto. Pelo menos essa. E olha que eu escorrego. Eu recebi uma carta em cima do púlpito. Nunca falei isso lá. Irmão, o irmão está orando muito na igreja. E tirando a liberdade dos irmãos orarem.
Desse jeito. Se o irmão continuar assim, eu vou ter que denunciar o irmão lá. Falou o lugar. Eu vou esperar um pouquinho. Aí eu olhei, fiquei pensando, falei, e não é que o sujeito está certo? Por que ele estava certo? Porque nós estávamos tendo e estamos tendo problemas. Eu comentei uma vez com você que estava lá, não sei se com o Paulinho. Uma pessoa orando lá, fora do controle, brigou, bateu, xingou. Então nós nos organizamos o ministério para evitar tragédias. Olhei o nome da carta, guardei na Bíblia. Onde eu fui buscar minha documento lá de cidadania espanhola, que eu consegui ali na Espanha, mas consegui aqui no consulado. Peguei o GPS, peguei a carta e olhei, e foi dar num determinado lugar que eu não posso dizer para vocês. Não falei nada para não agredir ninguém, mas continuei cuidando, e enquanto estiver aqui, vou cuidar da obra de Deus e do zelo com a Irmandade. Por isso, moços que amanhã estarão no ministério, cuidado com amizades alegres, bandalheira, foto, numa churrascaria, num barzinho, depois do culto, ainda mais agora que o culto acabou 8 da noite no domingo, bebendo uma cerveja, fazendo graça. Uma foto, antigamente você tirava uma foto, se sumisse com negativo, adeus, não tinha mais foto. Hoje ela está cravada para sempre. Uma foto de você com uma bebida alcoólica na mão, fazendo farra num boteco, num bar ou numa churrascaria, ela fica para sempre. E quando o teu nome começar a ser ventilado, que alguém fala que tudo é segredo, eu sei que é, mas ventila, porque o Senhor já sabia, e você vai lembrar disso, que quando Elias ia ser tomado pelo Senhor, eles iam passando, Elias ia na frente, e ia passando, e alguém chegava, você está sabendo que o Senhor vai tomar Elias de ti? E eu pensei, calai-vos. Todo mundo sabia, todo mundo dos profetas, mas ninguém abriu a boca, só ficou olhando, e ainda foram procurar ele lá por 3 ou 4 dias. Então vai ter segredos, e se você expor o teu corpo, expor a tua fantasia, se você se aglutinar mesmo com irmãozinhos que perdem o controle, principalmente numa bebida, principalmente num casamento, principalmente num lugar onde, me perdoe a expressão, que tem a dança, você vai perder o rumo. E o Senhor me mandou aqui hoje para dizer para você, não perca o rumo. Está na comunhão com isso? Não perca o rumo, e Deus vai te guiar. Por isso que coisas simples, que nós já fomos detonados por isso. O irmão sempre falava para não pegar carona, isso daí não é coisa de antigo? Eu falei, mas isso é coisa de antigo, porque você acha que o diabo é novo? Você dá uma carona hoje, dá amanhã você vai contando o teu segredo, ela vai contando o teu segredo, e um dia quando você vê, você nem sabe a rua da igreja mais. Irmão, tenha misericórdia. Não podemos ter amigo? Podemos. Não podemos trabalhar e ter que sair junto? Podemos. Mas lembra do conselho. Lembra do teu papel aqui na igreja. Aqui poderia estar, por exemplo, em outras igrejas, 3.000, 4.000, em outras igrejas 500, 400, 100. Não interessa. O que hoje está ouvindo aqui, Deus tem um projeto na tua vida. Então não suje a tua história, não bagunce a tua história. Respeito total à obra de Deus e ao ministério. Fique perto dos velhos. Deus me livre. Meu ancião não é de uma ignorante, fica perto dele. Mas vou aprender muito com ele, claro. Inclusive você vai aprender o que não se deve fazer. Porque a revelação do Espírito Santo vem para quem Ele quer. Mas
tome cuidado. Respeite o ministério, porque amanhã você vai ser do ministério. Respeite, tenha cuidado, zela, ajuda. Não fala mal. Não compara. Vocês que vão ser cooperador de jovens e menores amanhã, comportamento no primeiro banco de vocês. Viu, moças? Vocês que serão as esposas deles, presta atenção. Fica aqui. Ele descobre que o cooperador dele tem menos dom do que ele. A irmandade também descobre de cara. Ou então vem um visitante que ele sabe que o visitante arromba lá no santo culto. Ele fica cutucando o cooperador dele. Olha, Deus preparou esse irmão, glória a Deus, aleluia. E quando o cooperador dele levanta, ele abaixa a cabeça e não faz nada. E eu pergunto para vocês, vocês falam sim ou não? Esse homem vai ter sucesso no ministério? Não escutei. Nunca. Se ele não respeita o que está em casa, ele vai respeitar o resto? Carrega teu cooperador no colo. Carrega teu ancião no colo. Não para fazer média. Não para subir de cargo na igreja. Não é isso. Não dá vontade. Eu não lembro que o meu pai me deu um beijo. Mas a minha mãe, quantas vezes eu tive vontade de carregar ela no colo, de tanto amor que ela teve conosco. Como você ama o teu pai e a tua mãe, ama o ministério. Cuidado com ele. E se você vir alguém do ministério no erro, não seja um traidor da obra de Deus. Está lá em Noé. O menino lá viu ele bêbado, veio correndo contar para os irmãos. Os dois irmãos inteligentes espirituais pegaram um lençol, um na ponta, o outro na outra, e cobriram a nudez de Noé. Aqueles tiveram sucesso na história. O outro perdeu tudo o que podia ter ganho por ter um pai que construiu uma arca para salvar uma humanidade. Leva isso. E vocês estão pensando, eu serei rápido aqui, para não, 4 horas mais ou menos nós paramos aqui, 4h15, não vamos acabar o culto, a reunião muito tarde não. E vocês imaginam, olha para cá por favor, vocês que estão em cima. Vocês imaginam o que Deus vai dar para vocês pregarem amanhã? Vocês imaginam isso? E eu não tenho condições de imaginar. Tem anciãos aqui mais velhos do que eu que também não têm condições. Mas a linguagem será outra, a revelação será única, a fonte Espírito Santo. Mas teremos aqui gente ultra conhecido da história, da teologia, do conhecimento, da ciência, de não sei o que, da política. Quando você subir no teu púlpito e tiver lá um indivíduo dessa forma que foi lá para criar um drama na igreja, o Senhor vai converter ele pela tua boca. Pode escrever isso daí, está escrito. Não estava lá, saiu com toda a corda lá, bravo, bruto, estúpido. O Espírito pegou ele. Não tem ninguém lá que saiba tocar harpa? Tem! É um menino lá, chama Davi. O nome dele já estava na história. Entrou tocando harpa, gerou e deu para nós nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso se preparem para o futuro, queridos. Se apropriem da oportunidade que Deus te dá. Eu sempre escrevo alguma coisa para trazer aqui, mas não consegui hoje, então por isso que eu estou com o meu celular aqui olhando uma mensagem que eu mandei para mim mesmo, para não esquecer. Valorizar os cultos. Não faça bagunça no santo culto. Não brinque no santo culto. Quando levantar um irmãozinho aqui, complicadinho, ele fala baixinho, velhinho, 80 e poucos anos, 90. Levanta até aí para você escutar o que ele vai falar. Levanta, não fala, o meu irmão da minha preferência, lá sentado com um monte de dom, levanta esse velhinho. Não faz isso. Pelo amor de Deus, não caia nesse erro. Fica quietinho, porque se o teu ouvido não ouvir o que Deus dará na boca daquele velhinho, pode sair daqui contrariado. Mas você vai se alegar que a tua alma vai registrar o que o ouvido não ouviu. Pode escrever isso daí. É certeza. Leva essa igreja, leva esse véu
hipoteticamente, no caso do véu, se bem que você deveria ter na bolsa de vocês um véu e pelo menos uma biblinha pequena, alguma coisa, e levar na escola, levar no trabalho e não arredar dele. Mas o cabelo está no lugar do véu. Receba esse conselho hoje em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor vai te dando condições. E valorizando o santo culto, você vai cantar com alegria, você vai orar com alegria, você vai ouvir o que nós ouvimos aqui hoje com alegria. Eu estava pensando aqui, dou ou não dou liberdade para a mocidade testemunhar? Claro que eu tenho que dar. Eles testemunharam bonito. Outro veio aqui só para conhecer o Braz e está levando uma promessa que ainda pode subir no púlpito lá na Bahia. Sabe como são as coisas? Nós nunca sabemos disso. Você pode estar aqui hoje, será que eu vou casar? Claro que vai casar. Se eu casei com a Vani, imagina se você não vai casar. Sabe, a vida é assim. O Senhor vai preparar. Tudo tem o tempo certo. Não avance o sinal, não passa por cima, não reclame de nada. Saia lá fora, conversa um pouquinho, leva sempre um papelzinho com o teu e-mail, aquele que é de graça lá, o Gmail, que não está dando nem para pagar direito, então põe o de graça. A Vani fala para mim, para de pagar isso daí, faz isso daqui. Mas por enquanto estou pagando, às vezes até ela quer ajuda. E sai lá fora, conversa. Uma irmãzinha deu uma olhadinha para você, corre atrás. Paz Deus, eu conheço a irmã. Não conheço, meu papelzinho, liga para mim. Compra uma balinha de hortelã para ela não desmaiar na hora da conversa. Mau hálito já derrubou casamento de antigo. Mas isso não pode ensinar na igreja. É aqui que nós temos que ensinar. É aqui que vocês vão aprender bom comportamento também. E Deus vai cuidar de vocês. Então o respeito a um santo culto te traz felicidade. Vou dar um exemplo para vocês. Estava numa igrejinha de Osasco, um problema no meu trabalho enorme. E eu sempre clamo a Deus para o Senhor me ajudar, porque parece que é uma prova atrás da outra em negócio de trabalho. Estou lá. Estava com registro no Ministério do Trabalho que não saía de jeito nenhum. Está lá um velhinho. Para escutar o velhinho tinha que fazer uma ginástica. Mas eu escutei. Ele estava sentado. Eu estava aqui. Nós sentávamos aqui, as irmãs aqui. Ele parou, olhou para mim. Você está pensando que aquilo lá não vai dar certo? O Senhor te diz, vai dar certo. Aquilo que eu fui buscar ou nem fui buscar, veio na mente na hora, e aí ele entrou na palavra e continuou. E o Senhor deu o que eu precisava. Por isso, avance na tua educação, avance no teu conhecimento, avance na luta e tenha do Senhor a certeza que Ele não vai te desamparar no meio do caminho. E quero dar outro conselho para vocês, para depois cantar o hino e entrar na palavra. Parece, quero voltar no começo, que houve, que está vendo, é o que algumas pessoas falam, uma grande abertura para a modernidade na igreja. É isso que nós ouvimos. Às vezes dentro de casa, às vezes no trabalho. Parece que as roupas de vocês hoje é de um avanço que preocupa. Parece que os nossos irmãozinhos aqui com os cabelos espetados para cima, alguns já querendo vir tocar aqui com barba rala e outras coisas mais. Parece que a coisa vai avançando. Não vai. Se você for pegar os irmãos lá atrás, o número e as situações, e me perdoe, eu fiz um levantamento disso, mas ele está muito precário e eu não quero falar, mas eu faço levantamento, que eu conheço o negócio de fazer levantamento. Mas se vocês forem ver lá atrás, tinha a mesma coisa. Se vocês forem ver a Roma antiga, era um desastre, tinha cristão lá, e foi lá que Paulo e Pedro acabaram falecendo. Se vocês forem ver hoje, com milhões de irmãos entre nós, o número daqueles que banaliza a obra, parece que inexiste diante de tanto fervor e tanta glória que nós recebemos.
O grande problema de hoje são os meios de comunicação. Então o que vocês devem ter cuidado? Por favor, queridos, eu quero tratá-los como se fossem meus filhos. Defenda a obra de Deus. Não defenda no chute nem na pancada. Defenda na educação. Defenda na hora da bebida. Defenda na hora de te buscar na porta da igreja. Você não vai entrar? Não vou entrar não. Se você quiser, eu batizo para casar. Não, amor, ainda chamou o cara de amor. Pula fora disso. Dentro da igreja tem o irmão que vai te fazer feliz. Dentro da igreja vai ter a irmã que vai te fazer feliz. Olha a importância de valorizar um culto. Aonde você vai um dia pode estar lá teu marido ou tua esposa. Orem a Deus por isso. E Deus vai dar para vocês a alegria de não perderem o brilho da doutrina. E dentro desse escopo eu quero passar para vocês. Espero que o Senhor me repita isso, se caso for eu que vou pregar a palavra. Nunca faltará a inspiração e a revelação do Espírito Santo na obra de Deus. Pode vir lá de trás, onde Deus trabalhou, lá com os profetas, depois, primeiro juiz, ou depois, primeiro juiz, depois os profetas, acho que foi, e depois o Senhor Jesus Cristo, não tenho muita certeza disso, mas essas três fases nós vimos, está escrito. Até hoje, ninguém conseguiu arrombar a porta do céu. Ninguém conseguiu. Por isso, que daqui para frente, o que foi pregado lá atrás são as bases para o teu salto lá na frente. Quisera que o Senhor pudesse me dar 2 minutinhos de inspiração para você imaginar o que você vai pregar, quem você vai ajudar, para quem você vai orar, que espírito você vai orar, que você vai expulsar sem público em volta para ficar dentro. Não. Irmão, tem alguém tomado por inimigo? Eu não posso ir agora, mas avisa aí que eu vou fazer uma oração aqui agora. Ajoelha lá e o anjo vai lá. Vai embora. O homem não ganha glória e os céus são aplaudidos. Leva isso na tua vida. Você vai passar isso para tuas crianças. Você vai passar. Imagina vocês aqui hoje. E eu imaginei quando era solteiro. Imagina vocês aqui hoje, mocinhas novas, bonitas, belas, com ou sem instrução, mas que vão avançar, vão fazer um monte de oportunidade na vida. Imagina vocês vendo a sua geração aqui dentro. Imagina vocês vendo aqui os meninos de vocês. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Imagina você trazendo a tua criança aqui. A ti, Senhor, levanto a minha alma. E um dia eu vi um irmão pregar sobre: a ti, Senhor, levanto a minha alma. E eu morri de inveja dele. A coisa mais linda do mundo. E eu não saía da frase. Ele navegou, foi para o céu e voltou. E está tudo aqui dentro do coração. Queridas filhas que estão aqui, preservem a vossa dignidade na igreja. Se você tem algum amigo que usa droga, não jogue ele na lata do lixo, mas abre caminho da salvação para ele. Nós conhecemos gente que lida com isso. Se precisar de alguma informação, a igreja não tem clínica, mas nós podemos orientar como chegar numa clínica. Pode falar comigo, eu assumo a responsabilidade de falar isso. E você cuida, mas ore a Deus. Escape do vandalismo das coisas santas. Começou com piada e com obra. Sai fora, não é para nós. Sobre a igreja. Igreja não é piada. Igreja é salvação de alma. Começou com brincadeira, com copo de cerveja na mão, igual nós já vimos, e falando da obra de Deus. Não é legal. Pelo amor de Deus, nós não somos atrasados, mas não é legal. Fui almoçar com um camarada no Estadão, tinha um restaurante, tem até hoje lá, trabalhei lá. Ele pediu lá um frango, não vou falar o nome do frango.
E eu não sabia que o nome era aquele. E trabalhava em jornal. Chegou, eu falei, imediato. Que frango? Ah, é o sangue. Não posso comer. Você está louco? Não estou louco. Nós não comemos coisa com sangue. Ele não aceitou. Falei, mas você vai ter que aceitar. Primeiro que eu vou trocar o prato. E depois eu vou te explicar. Depois eu expliquei para ele. Ele falou, continuo não entendendo. Eu falei, as coisas santas são para poucos, apesar da tua inteligência. E continuamos amigos. Hoje ele é um grande empresário aí da área de comunicação. Mas cuidado, não tenha vergonha de falar, eu não posso. Ah, você nunca conheceu? Não posso, eu sou crente. Se nessa idade, vamos arrumar umas minas. Que arrumar mina? Não posso, sou crente. Vou conhecer minha mulher no meu casamento. Vou conhecer meu marido no meu casamento. E vocês serão felizes. Não tenha vergonha disso. Cuidado, muito cuidado com pequenos detalhes na obra de Deus. Outra coisa que eu já repeti, vou repetir e tenho que repetir, enquanto puder subir aqui eu vou repetir. Risadas e humilhações na igreja. Nós temos gente aqui de altíssimo nível, vocês sabem. Nós temos desembargadores, nós temos juízes, nós temos milhares de advogados, nós temos grandes empresários, micro e médios empresários. Nós temos gente que nem olha para a gente, nós temos gente que abraça a gente, nós temos gente que entra aqui com fome e tem gente que entra aqui com dinheiro na poupança e nem fome ele sente mesmo e não tendo comido nada porque ele sabe que vai comer depois. Tem todos os níveis aqui. A maioria que está aqui, nem todos, está debaixo, a maioria, aleluia, da inspiração e de um teto conhecido como inspiração e revelação do Espírito Santo. Quando você estiver aqui, o Senhor vai te ajudar a viver a tua vida, a lutar pela tua vida, a buscar a tua vida, a buscar os teus valores. Por isso, nós sempre vamos passar para vocês. Não brinquem com o pecado. Não brinquem. Ainda tem pecado de morte, prostituição, ir contra Deus. Não tem saída. Ah, não, melhorou, mudou. Não vai mudar nunca. Vai continuar o ensinamento para você se chegar perto do Senhor. Leva isso no teu coração e não é ter medo, é ter responsabilidade. Tem um monte de moço aí fora que podia sentar aqui na frente. Tem moço aí andando, vamos ficar aqui que é rapidinho, depois, quem sabe essa é a reunião que vai mudar a tua vida. Sirva a Deus com cuidado, por isso que nós vamos ficar sempre aqui lutando e falando e repetindo. Não tenha medo de ser feliz na igreja. Você pode se comparar com quem você não tenha medo de ser feliz aqui, porque o Senhor vai te ajudar você a ser feliz. E o que é ser feliz? Respeitar, por exemplo, um santo culto. O que significa isso? Levanta o irmãozinho aqui, numa reunião. Ele é gago. Ou então ele tem um olho torto. Ou então ele tem um problema na mão. Ou então ele vem aqui andando com dificuldade porque teve uma paralisia. Vocês imaginam um gago testemunhando? Ou uma irmãzinha que tem dificuldade de falar e vocês ajudando ela aqui? Ela não fala. Tem até, a sociedade já sabe. Você imagina um irmão aqui sem dente, testemunhando e você dando risada dele? Uma irmã aqui, essa irmã, ela já vem nessa reunião com o mesmo, faz um mês que ela está com esse vestido. Junta um grupinho e dá um vestido novo para ela. Junta vocês aí, dá um vestido novo, dá um sapato novo. Faça isso. Eu estava numa igreja. As irmãs, olhando, ficava desse lado. Entrou uma mocinha na hora da testemunhança, rapidinho, ia começar a palavra. Entrou correndo e pediu licença e entrou. Uma irmãzinha que estava na ponta fez assim, tapou o nariz. Quando eu vi aquilo, irmão, não vou falar para vocês que eu enfureci porque eu estava aqui em cima. Falei, mas como é degradante o ser humano. A irmãzinha sentou.
Tem gente que vem direto do serviço. Tem gente que vem correndo do trabalho. Não deu nem tempo de passar, se tiver dinheiro para passar um desodorante. Não deu nem tempo do irmãozinho ir lá, escovar com o dedo o dente para não entrar lá com o mau hálito, porque não teve um tostão nem para comprar uma bala de hortelã. E a irmãzinha tapou o nariz. Não faça isso. Se você tem um perfuminho aí, passou uma irmãzinha cheirando e sentou do teu lado, você falou, eu não vou aguentar. Você vai, pega o teu tubinho do que é que eu falei, perfume, passa no você. Posso passar no você? Passa dele. Gostou? Deus que abençoe. Quer meu vidrinho? Ah, não, estou sentindo de te dar, leva. Deus vai libertar ela. Ela vai se sentir honrada. É uma coisinha tão pequenininha. Por que eu conto isso? Porque um dia o irmão estava sentado, eu escutei isso numa igreja aqui na Zona Sul. Sentado do outro, olhou no pé do irmão. Irmão, vamos lá no banheiro comigo? O que, irmão? Banheiro, lá fora. Vamos? Que não se calça. Tal. Então vamos lá, irmão. Foi lá fora. Eu senti de dar meu sapato pro irmão. Você está doido, irmão? Sim, irmão. Tira o teu logo. Quando tirou, o sapato não tinha sola. Era um papelão. Tudo isso. E o sapato do irmão, que era de uma formação, não vou falar para vocês que era cromo, que eu não tenho certeza. Eu só sei que o rapaz lá veio com o sapato do irmão todo estropiado, e o irmão entrou com o sapato novo do irmão falando em língua dentro da igreja. Um sapato não muda? Uma bala não muda? Um vidrinho de perfume não muda? Vou dar um exemplo para vocês bem rapidinho. Deixa eu ver a hora. Ih, já passou, falei que era 4 horas. Fui no evento em Brasília com o meu chefe, nós trabalhávamos no SBT, e eu conheci, nós trabalhamos junto no Estadão. Ele me convidou para lá, eu fui lá. E ele ia organizar e ficou de eu fazer um discurso lá. O que você quer que eu fale? Isso, tá bom. Estou lá me arrumando, ele entra no meu quarto lá no hotel. Tá pronto? Pô, só falta pôr grau. Mas você vai com essa camisa? Eu falei, você tem essa? Mas com essa camisa? Essa aqui eu atendi o culto com ela já na igreja. Ela tinha mais gente do que tem aqui. Você não vai com essa camisa não. Então você me dá uma camisa. Ele voltou lá e me deu a camisa. Pus a camisa dele, não gostei muito da camisa, mas é claro que era melhor que a minha. Pus a camisa, pus a gravata e fui lá, fiz lá. Era uma palestra rápida. E falei, vocês têm que se preservar, cuidar, com atitude. Vou contar para vocês a atitude do meu amigo Marcos aqui. Hoje eu estava lá com a minha camisa, ele entra no meu quarto e olha na minha camisa e fala assim, você vai com essa camisa? Falei, vou. Mas essa camisa é muito feia. Falei, então me dá a tua. Ele foi lá e me deu essa camisa dele. Mas o que eu falei para eles, o que eu estou falando para vocês, ele não tinha condições de falar nem como meu chefe. Todo mundo me aplaudiu, foi a maior honra. Na hora de ir embora, ele falou, devolve minha camisa. Falei, agora não, agora ela é minha. Por quê? A pessoa vai pela camisa, não vamos ser relaxados, não vamos ser todo. Eu não vou entrar aqui, a Vani fala que meu paletó fica para trás, então tem que ficar toda hora chacoalhando ele para frente, porque eu estou com um problema. Mas é assim mesmo, nós vamos aprendendo. A vida é assim, mas tenha respeito com as pessoas. Então tenha respeito com as pessoas que testemunham aqui. Tenha respeito com a pessoa mal vestida. Você está observando na tua reunião que tem uma moça mal vestida? Um moço mal vestido combina você. Vamos passar por diácono. Que passar por diácono? O diácono tem revelação própria. Junta um grupinho. Eu já ensinei isso 500 vezes. Vai repetir sempre. Vê a medida do irmão. Leva para ele um terno, uma gravata, roupa de baixo. Leva um sapato, descobre tudo dele. O que ele veste, quanto. Está notando que ele não tem dinheiro? Faz um grupinho pequeno, dá um dinheirinho para ele, sair, comprar uma bala, tomar um sorvete. Vou dar toda semana? Não, meu irmão. Os sinais do Senhor acontecem aos que crerem. Nós não pedimos sinais todo dia, é uma vez ou na outra. Mas lá na aflição você vai lembrar do antigo sinal. Virá outro na tua vida.
Guarde isso e você vai ser feliz. Tem mais coisa, mas eu não posso passar, que já são 4h10. Estou contente de estar aqui.